Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a lógica da argumentação. Você já parou para pensar se existe uma forma correta de argumentar? Você já se perguntou, por exemplo, se a pessoa que discursa de uma forma bonita e convence necessariamente tem razão em sua forma lógica? É isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, e a minha ideia é que ao fim do vídeo vocês talvez tenham uma outra compreensão ou reforcem crenças que vocês já possuem, dependendo do que vocês já estudaram e do que vocês pensam, tá ok? Vamos lá. Lógica da argumentação. E aqui eu já gostaria de fazer uma primeira distinção, estabelecer uma primeira diferença, porque lógica da argumentação. E aqui, ó, retórica é uma coisa que tem o compromisso com a beleza do discurso. Já a lógica, ela tem um compromisso com a validade objetiva do discurso. Então, se você quer convencer por meio da beleza, se o seu discurso se direciona a um público e você, digamos, usa sentimentos presentes nesse público, sejam eles de raiva, de amor, seja lá o que for, e você faz uso disso para atingir o seu fim, mas você convence, mas não necessariamente usa a forma correta, não se preocupa tanto com os argumentos, você valoriza, por exemplo, a conexão que você vai criar com o seu público. Se você discursa dessa forma, a verdade é que o seu compromisso ele é com a retórica, certo? Ao passo que, se você se preocupa com a validade objetiva, o seu compromisso é com a lógica. Então a lógica ela é uma forma de você analisar discursos e também de discursar com base em uma forma, certo? E discursar, argumentar são formas de se defender uma ideia. Mas aqui eu quero propor para você uma definição de argumento, tá ok? Permita-me. Argumento é um discurso em que encadeamos proposições de maneira a chegar numa conclusão. A proposição é tudo que pode ser afirmado ou negado. Por exemplo, todo cão é mamífero, ou então animal não é um mineral, certo? Essa citação, digamos assim, ela vai nos dizer uma primeira coisa. O argumento é um discurso em que encadeamos proposições. Então, argumentar nada mais é do que desenvolver um raciocínio a partir de proposições. No caso, que são proposições, são aqueles enunciados, aquelas frases ditas onde você afirma, digamos assim, ou nega algo sobre uma coisa ou alguém, ou seja lá o que for. Contanto que você afirme, seja positivamente ou negativamente, isso vai ser uma proposição. Tá ok? Então o argumento ele é a forma pela qual você vai defender a sua ideia. E aqui eu queria defender também um ponto de vista segundo o qual, numa esfera talvez um pouquinho inferior, está perceba, o mais importante é conhecer a verdade. Se você não puder dizer a alguém que pelo menos você conheça e você tenha e você viva a sua vida com base nessa verdade. No entanto, entendo eu que numa esfera meramente inferior, um pouquinho só, está a ideia e o compromisso de defender a verdade. E como você vai fazer isso? Normalmente por meio de argumentos. E como que você vai analisar o que é feito contra você? Normalmente por meio da lógica. Tá ok? E aqui, como eu disse, quando você argumenta, você desenvolve o raciocínio. E aqui, ó, uma definição, uma proposta, um entendimento sobre raciocínio é o seguinte: o raciocínio, ou seja, raciocinar, é progredir de proposição em proposição. Tanto para quem analisa quanto para quem argumenta, é muito importante ter o compromisso com o passo a passo do raciocínio. O raciocínio que pula etapas, o raciocínio que ignora momentos, que ignora fundamentos, que não vincula muito bem as premissas, tende a estar errado. Ou tem grandes chances de estar errado, certo? Então raciocinar é progredir de proposição em proposição. E esse raciocínio normalmente ele segue três etapas. Quais são elas? Primeira, a simples apreensão. A simples apreensão, como eu já disse em um vídeo, é aquele momento onde você vai de alguma forma abstrair as características
principais daquilo que você está buscando conhecer, a fim de posteriormente colocá-la em seu raciocínio. Num segundo momento, porque no primeiro momento você não fez. No primeiro momento é uma simples apreensão. Você só vai tomar um certo conhecimento daquilo. Num segundo momento, você vai exercer um juízo. Então você vai de alguma forma dizer aquilo é verdadeiro, aquilo é falso, existem características que eu devo abandonar, existem outras coisas que eu devo acrescentar. Dessa forma você vai fazer um juízo. E o segundo passo é quando aquilo já passa a fazer parte do seu raciocínio. E aqui eu coloquei que o raciocínio é o terceiro ato do espírito, tá ok? Então quando você desenvolve esses passos, você constrói um raciocínio. E acerca da validade, digamos, daquilo que é dito, você pode pensar da seguinte forma: proposições, ou seja, aquilo que você afirma ou nega, pode ser verdadeiro ou falso. Tudo que é afirmado ou negado pode ser verdadeiro ou falso. No entanto, os raciocínios, quando nós observamos a construção de raciocínios, eles podem ser válidos ou inválidos, tá ok? Uma forma muito importante também de você compreender raciocínios, indo aqui já um passo adiante, é por meio das inferências. As inferências são aquelas informações contidas no raciocínio, numa fala, num discurso. No entanto, essas inferências normalmente não estão de forma clara naquilo que é dito. Então, por exemplo, se eu digo que eu perdi meu celular, você vai inferir que eu tinha um celular. Se eu digo para você, e aqui eu quero fazer uso de uma música do Michael Kister, música essa que eu já usei em um vídeo anterior, onde ele diz que minha namorada é igual ao meu pai. E no segundo momento ele vai dizer que ele não tem pai. O Michael Kister faz essa música e isso nos deixa uma inferência. Ora, se minha namorada é igual ao meu pai e ele não tem pai, naturalmente, perdão, se eu disse eu, né? Se minha namorada é igual ao meu pai e eu não tenho pai, naturalmente você pode chegar a uma conclusão que não está no raciocínio, que é a de que eu também não tenho namorada, certo? Então a inferência é essa informação, ou talvez verdade, que nós podemos chegar, mas que está normalmente para além do que é dito, para além do raciocínio. No entanto, ela está presente, só que de uma forma não clara, certo? E quando nós observamos essas inferências, elas podem ser imediatas, ou seja, sem proposições, são aquelas que vão direto a uma conclusão e normalmente não passam por proposições que mediem a relação entre conclusão e uma premissa, ou até mesmo direto para a conclusão. E você pode ter também a mediata, ou seja, elas usam proposições intermediárias. Algumas proposições vão ainda assim acrescentar informações para que a conclusão seja correta, para que ela seja aceita, para que essa conclusão possa de alguma forma corresponder corretamente ao que é dito nas premissas. Tá ok? Inferências podem ser imediatas ou mediatas. As imediatas não usam proposições e as mediatas usam proposições para mediar a relação entre proposições ou premissas e conclusão. Tá ok? Indo aqui para uma forma para já o final, eu gostaria que você pensasse no seguinte: existem formas de raciocínio, certo? Existem formas de você raciocinar. A nossa vida, as pesquisas, tudo o que é feito, o teste de remédio, vai seguir, algum método, certo? E aqui nós temos as formas de raciocínio. Primeiro, a parte do raciocínio dedutivo. No raciocínio dedutivo, ele é uma forma, e eu coloquei ali o silogismo como uma forma de raciocínio dedutivo, onde diz o seguinte: vamos analisar. Proposição 1. Todo homem é mortal. Proposição 2. Sócrates é homem. Você que já acompanhou até aqui, já entendeu a conclusão. Vamos lá. Todo homem é mortal. Proposição 2. Sócrates é homem. Qual pode ser a conclusão? Que Sócrates é mortal. Permita-me apenas corrigir aqui o que está na tela, certo? Se todo homem é mortal e Sócrates é homem, consequentemente, Sócrates é mortal. Tá ok?
Observe, nesse método dedutivo, você vai passo a passo, digamos assim, derivando uma coisa. Você vai, por exemplo, nesse caso aqui, você parte de um particular para um universal. Você vai, de alguma forma, encontrar primeiro o que é seguro para você, consequentemente, ir universalizando, certo? Você vai partir de características particulares, características que você pode universalizar para que o seu raciocínio seja correto. Após isso, eu gostaria de ir para o raciocínio indutivo. O raciocínio indutivo, ele é um raciocínio que ele parte de observações específicas, O raciocínio parte de observações específicas para inferir uma conclusão geral. A forma talvez mais conhecida de raciocínio indutivo, no caso, é a eleição. No caso da eleição, você vai, por exemplo, recolher pessoas, digamos assim, recrutar pessoas que são de diversos setores da sociedade e que representem a pluralidade da sociedade. Então, por exemplo, você vai escolher mulheres de diferentes classes sociais. Você vai escolher homens de diferentes classes sociais. Você vai escolher pessoas de diferentes gêneros, de diferentes etnias. Você vai escolher um número que você considerar seguro, para depois você, de alguma forma, tentar universalizar aí esses dados, certo? E tentando universalizar esses dados, a tendência é que você chegue a alguma verdade. No entanto, não preciso dizer muito, né? Quando uso esse exemplo das eleições, muita gente já fica com o pé atrás. Por quê? Basicamente, nós podemos ver nos últimos anos aí que eleição gera muita briga, né? Na medida que, por exemplo, na eleição de 2022, algumas pesquisas mostravam Ciro Gomes em terceiro. No entanto, as urnas mostraram Simone Tebet em terceiro. Então, o raciocínio indutivo, por mais que ele seja um método muito usado, você vai ali derivando, chegando a um número seguro e depois de um tempo você extrapola, você generaliza. Por mais que você tente fazer esse método muito seguro, ainda assim existe a chance de erro. E a verdade é que o método dedutivo, por exemplo, nesse caso, não seria possível. Ou outro método onde você vai pessoa por pessoa e você vai ouvindo 200 milhões de pessoas para construir a sua pesquisa eleitoral, não seria possível. Ou então você quer testar um remédio e você vai testar em 200 milhões de pessoas, né? Falando de brasileiros, não tem como. O melhor é que você perdão, não vou usar essa palavra porque, não sei, me parece meio errada quando se trata de seres humanos, mas talvez você recrute, não sei se é uma palavra um pouco mais humanizada, não sei, mas de alguma forma você escolha uma quantidade segura de pessoas e essas pessoas elas vão representar os diversos setores da sociedade até que uma hora você possa dizer isto é seguro, isto aqui que eu fiz, por mais que não tenha a totalidade das pessoas, representa a totalidade das pessoas, seja com teste de remédios, seja com pesquisa eleitoral, seja com o que for. O método indutivo ele vai partir ali de um número para extrair a característica geral, ele vai ter que dar uma extrapolada, certo? Raciocínio analógico. O raciocínio analógico, normalmente, ele é esse raciocínio que ele opera, como diz o próprio nome, por analogia. Ou seja, ele vai se basear em coisas que já foram ditas ou feitas ou aconteceram anteriormente e você vai, de alguma forma, extrapolar. Então, por exemplo, fulano tomou uma dose de um remédio X e uma quantidade Y e isso se mostrou mortal. E aí você vai para um outro fulano 2, e ele morreu também. E aí o terceiro morreu também. O quarto morreu também. Você já fala, poxa, por analogia, ou seja, por exemplo, por aquilo que já aconteceu numa situação análoga, ou seja, uma situação que se parece muito com a que eu vou viver, eu enquanto ser humano, vendo que outros seres humanos estão morrendo com uma certa dose, deveria, de alguma forma, me abster daquela ação ou daquele remédio, no caso aqui, na parte prática que eu estou dizendo. Então, o raciocínio analógico, ele é aquele que vai... É um raciocínio um pouco mais simples, muito usado no dia a dia, né? Nossas avós, nossos pais, ou você, se você é pai, a tendência é que você haja muito assim, né? Eu vejo muita gente na escola, por exemplo, que ouve da avó, fulano fez Senai e já arrumou emprego. Por que você não faz Senai também? Fulano fez tal coisa e deu muito certo. Por que você não faz? Isso é um raciocínio análogo. Fulano, com a mesma idade,
com uma aparência normal, com uma inteligência comum, fez tal coisa e deu certo. Faça. Que isso dará certo para você. É um raciocínio muito usado no nosso dia a dia, né? Muito presente na mente de praticamente todos os brasileiros. E ele normalmente vai ser uma forma mais simples. Ele é importante, obviamente, porque, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de raciocínio análogo, né? Onde vai dizer o seguinte: todas as vezes que o sol se pôs, o céu ficou escuro. Isso aconteceu milhares de vezes ao longo dos anos. Conclusão: portanto, é provável que o sol sempre se ponha e o céu fique escuro. É um raciocínio análogo. Ora, todas as vezes que aconteceu, a conclusão, o resultado foi esse. Logo, devo esperar, porque estou vivendo em uma situação semelhante, que o que vai acontecer é o que aconteceu anteriormente. No caso aqui, o céu ficará escuro, certo? É isso aí, pessoal. Bom, gostaria de dizer uma coisa: aceito sugestões, aceito correções, aceito aquilo que você tiver a dizer para que isso aqui possa melhorar, tá ok? Fique à vontade para indicar biografias, fique à vontade para indicar o que você achar que é bom para o crescimento do pensamento filosófico, para o crescimento do ensino da lógica. Fique à vontade. O comentário, a aba de comentários, a parte dos comentários está aí para você fazer uso da forma que você quiser, tá ok? Se você gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.